Meu nome é Marília Carvalho, eu sou professora na Faculdade de Educação da USP. Atualmente estou aposentada, atuo só na pós-graduação e na pesquisa. E eu venho estudando desde o final dos anos 1990, quando eu fiz meu doutorado, as relações de gênero na educação, principalmente na educação escolar e com dois focos principais. De um lado, o trabalho das professoras e professores, tomando principalmente o conceito de cuidado para entender esse trabalho, e de outro, a diferença de desempenho escolar entre meninos e meninas, que é o foco principal que eu acho que a gente vai conversar aqui hoje, que diz respeito à questão das queixas escolares que vocês estudam. Antes de mais nada, quero dizer que é uma alegria estar conversando com vocês, ter esse espaço para dialogar com os frequentadores do portal. E essa é uma parceria muito antiga, que a gente vem trabalhando já há bastante tempo, tentando entender o objeto do outro, os sujeitos, como são, e temos nos ajudado bastante ao longo do tempo. E, na verdade, o que a gente tem em comum? Eu acho que constatamos que quem tem maior índice de encaminhamento, né, no caso das queixas escolares, ou de outras dificuldades na escola, né, que é o que eu focalizo mais, são meninos, mais meninos do que meninas. E estamos tentando explicar isso, agir sobre isso, facilitar essa vida escolar dos meninos também, né? O que eu consegui aprender com esses anos de pesquisa sobre esse assunto? De um lado, isso depende muito de como a própria escola, né, as professoras, as educadoras em geral, como elas estão vendo os meninos e as meninas. Porque, afinal de contas, quem em geral faz esses encaminhamentos são, né, as educadoras escolares ou as famílias. E a gente percebe que o que se espera dos meninos ou das meninas ainda é muito diferente. Digo ainda porque às vezes a gente tem a sensação de que são coisas que estão sendo questionadas, que deveriam estar mudando, mas ao longo do tempo a gente não está vendo isso mudar muito, não. O que a gente percebe? As meninas, em geral, têm uma relação mais positiva com a escola do que os meninos, e elas têm comportamentos que parecem aprendidos no conjunto da socialização como meninas, que são mais adequados, são percebidos pela escola como mais compatíveis com um bom desempenho na escola, tanto do ponto de vista de comportamento, como do ponto de vista de aprendizagem mesmo. Então, queria falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Eu fiz estudos tanto dentro de escolas, em geral escolas públicas, em áreas pobres da cidade de São Paulo, como nas famílias que estudavam nessas escolas. Dentro das escolas a gente viu que as professoras, no geral, nos diziam que os meninos eram até mais interessantes do que as meninas, mesmo quando eram mais bagunceiros, porque provocavam elas mais, traziam mais questões, né? Quando a gente observa as aulas, em geral, a gente nota que as professoras toleram muito mais nos meninos do que nas meninas atitudes que interrompem a aula, atitudes de bagunça, né, disruptivas, para usar um termo menos corriqueiro. Isso nas meninas é rapidamente reprimido, enquanto nos meninos, em geral, é mais aceito. Dou um exemplo. A gente acompanhou uma estudante, uma aluna de 12 anos, que estava no Fundamental 2, começando o Fundamental 2, né? E ela própria nos dizia que ela era uma aluna que o problema dela é que ela levantava demais. Então, a minha estudante, que inclusive era professora dessa menina em sala de aula, era professora de português, ela vai tentando entender essa situação e o que ela acaba chegando à conclusão? Que não é apenas que aquela era uma menina que não ficava tanto tempo sentada na cadeira, como muitas vezes a escola exige, né? Ela sentia falta de se levantar, de circular pela sala. Além disso, a minha aluna pontuou um outro sentido do estar de pé, que essa era uma aluna que ficava mais de pé, que se punha numa posição de ser mais respeitada dentro da sala de aula.
coisa que era muito mais aceita nos meninos do que nas meninas. Ela não era aquela menina submissa, bem comportada. Ela tinha opinião, ela estava presente. Então, isso torna as expectativas que se tem em relação a meninos e meninas muito diferentes. Tanto que vocês têm isso registrado, né? O tipo de queixas que se tem dos meninos é diferente do que se tem das meninas. Me parece que os meninos muito cedo já são socializados na família, na própria escola, na convivência, né, entre pares, para serem mais agitados. E as meninas mais quietas, mais disciplinadas, fazerem formas de bagunça que incomodam menos as professoras. Então, os meninos são muito mais percebidos como bagunceiros. Eu tive um menino que uma vez me fez um depoimento muito interessante também. Ele disse assim, era um menino de 5º ano do fundamental. Ele falou, as meninas fazem bagunça igual a gente. Só que quando a professora fala para parar, elas param. E a gente não. Elas são muito mais espertas do que a gente. Então, me parece que as meninas têm uma sabedoria de como contornar, né, as formas de repressão da escola maior do que os meninos. E eles acabam entrando mais em confronto e sendo mais percebidos como bagunceiros, então. Só que tem um outro lado disso. É que a gente notou também que quando o menino tem características que são muito associadas com a feminilidade, ele também é tido como problema. Então, teve uma escola que a gente estudou, por exemplo, que um menino que era mais citado como problemático, que todo mundo na escola o conhecia, ali no Fundamental 1, né? Turma de Fundamental 1, é porque ele era tímido. Esse menino é tímido demais, as professoras diziam, que era uma característica que não incomodava nenhuma das meninas quietinhas, caladinhas e tímidas, né? Assim como aquela menina que ficava de pé, parecia então se incomodar, porque ela não correspondia a esse pressuposto do que deve ser uma menina, né? Então, essa coisa das características, nós ainda fazemos isso de maneira muito impensada, mas atribuímos coisas muito tradicionais, sem parar para pensar, né, aos meninos e às meninas. Esse é um aspecto. O outro, que eu dizia que eu acho que as meninas têm uma relação mais positiva com a escola, estudando as famílias de renda baixa, cujos alunos estudaram, cujos filhos, né, eram alunos em escolas públicas aqui da periferia de São Paulo. A gente foi procurar famílias que tinham pelo menos um menino e uma menina, para que a gente acompanhasse as atitudes da família para com eles. E a gente percebeu que as meninas viam a escola como um momento de estar fora de casa, porque mesmo ali com 11, 12 anos elas já eram responsáveis por boa parte do trabalho doméstico, coisa que o irmão de idade parecida não era, né? Então a gente estudou uma família que tinha um rapaz e 2 meninas, o rapaz de 13 anos, as meninas de 11 e 14. E enquanto para ele ir para a escola era uma obrigação e até um castigo, e a mãe nos contava, não, eu obrigo ele a ir para a escola. O ano passado ele quase perdeu, né, o ano de tanta falta, tinha toda uma preocupação que ele fosse à escola. Para as meninas ela nos conta o contrário. Às vezes eu chego em casa, a mãe dizia, chegava do trabalho e elas não fizeram nada do que elas precisavam dentro de casa. Então eu não deixo ir para a escola. Enquanto elas não terminam o serviço de casa, elas não podem sair. Elas vão para a escola com as amigas e eu fico trabalhando. Então, nitidamente para essa mãe, a escola para as meninas era um prêmio. E é claro que elas estavam o tempo todo absorvendo isso. A escola é boa e o irmão absorvendo. A escola é um problema, a escola é um castigo, né? E realmente, comentando com as meninas sobre o cotidiano delas, essas e outras da mesma escola, a gente percebia que elas adoravam mais durante a semana do que o fim de semana, detestavam o fim de semana. Por quê? Porque não tem nada para fazer. Elas tinham que ficar dentro de casa, a rua era considerada perigosa, dentro de casa elas tinham muito trabalho a fazer, irmãos pequenos para cuidar,
tarefas domésticas para fazer, sábado é dia de faxina, tem toda uma rotina que elas participavam intensamente e eram fundamentais para isso. Só que isso não era cobrado dos irmãos, às vezes de idade muito próxima. Então, eles tinham que largar a pipa e o futebol ali no terreno baldio para ir ficar fechado dentro da escola. E elas não, elas saíam de casa para encontrar pessoas da mesma idade, para fazer coisas no seu próprio interesse, quando iam para a escola. A escola era quase um espaço de lazer. É claro que isso não garante aprendizagem, mas é uma boa predisposição, né? Eu já chego lá de bom humor, na alegria, achando que aquilo vai ser bom para mim, né? Um outro lado que a gente percebeu que pode estar por trás dessas maiores dificuldades dos meninos é que as meninas, alguma coisa que as professoras nos contam como as meninas amadurecem mais cedo. Quando a gente pedia para falar sobre o futuro, isso aparecia muito nitidamente. Enquanto um menino da mesma idade que ela, ali 10, 11 anos, estava falando em ser astronauta ou bombeiro, coisas um pouco mais na fantasia do que no plano, né? As meninas nos falavam de ser veterinária, jornalista, psicóloga, professora de informática, alguém que elas admiravam ou algum tema que elas gostavam e nos diziam mais, eu preciso estudar muito se eu quiser ser uma jornalista. Ela podia não saber exatamente, né, o ensino médio, o vestibular, a faculdade, mas elas tinham um certo direcionamento que nos pareceu muito mais concreto e vinculando-as à escola do que os meninos, né? Para os meninos a escola fazia muito menos sentido, né? As meninas, então, tinham muito mais essa expectativa de ter profissões que exigiriam delas uma escolarização mais longa. Elas desenvolviam atividades fora da escola que acabavam precisando também da leitura e da escrita, desde ensinar catecismo na igreja que elas frequentavam, era quase que uma aulinha para as crianças menores, até participar do jornal da escola, né? Então, coisas que envolvem escrever, ler, né? E também nos falavam, não ali com 10 anos, mas quando a gente ouve meninas já com 13, 14, elas falam com muita nitidez, eu não quero ser empregada doméstica como a minha mãe, e eu vou estudar muito para ter um outro tipo de trabalho. Então, isso vai gerando uma relação mais positiva com a escola, com o conhecimento, com o diploma, que me parece que vai construindo também uma trajetória mais macia, menos tumultuada, né? Porque eu não olho tanto para o lado de quem tem atendimento ou busca algum atendimento, mas para alguns dos resultados disso que aparecem nas estatísticas e mesmo as estatísticas mais atuais, tá? Que são as taxas como de evasão, de diferença, né, defasagem entre a série cursada e a idade, então o atraso no processo de escolarização, e mesmo quando existem, né, as taxas de repetência, ao longo da educação básica toda, elas são mais altas para os meninos. Muito importante a gente destacar também que não são todos os meninos, nem quaisquer meninos, né? Todos esses índices de escolarização, eles têm uma relação direta com a renda das famílias. Então, sempre vão ser mais graves as situações dos meninos negros pobres, né, das meninas negras pobres, mas com um foco muito específico no grupo dos meninos negros, tá? Aí, contando com as categorias do IBGE, tanto pretos como pardos, piora a situação dos meninos autoclassificados como pretos. E são índices nacionais e qualquer dessas taxas acaba coincidindo muito que esse é o grupo mais atingido, tá? Com relação à população LGBT+, o triste é que nós não dispomos de nenhum dado estatístico nacional. Não temos como aferir essa situação, tá? Recentemente saiu o primeiro estudo do IBGE, talvez vocês tenham acompanhado, que traz dados sobre a população
LGBT no geral, não em relação à escola, né? Então, o que a gente sabe é sempre já no final do processo, que é uma população que tem maiores dificuldades de completar sua trajetória escolar, principalmente quando se trata das pessoas trans. Aí a situação é realmente muito complicada, afeta de maneiras diferentes, né, as pessoas que têm diferentes formas de sexualidade, mas quando entra na questão da identidade de gênero, que é mais aparente, né, aí realmente a dificuldade de se manter na escola sem sofrer níveis de violência muito altos é tremenda. Mas sabemos isso a partir de estudos qualitativos, biografias e autobiografias que começam a ser objeto de estudo, né, na academia recentemente, até com o ingresso das pessoas trans nos próprios cursos de graduação e pós-graduação, que então vão começar a contar suas próprias histórias. Mas ainda não consigo trazer nada muito geral, com informações muito precisas, principalmente em relação às crianças, né? A vida do dia a dia da escola, isso praticamente a gente não dispõe. A gente sabe que existem formas de violência, de bullying, que são pessoas que enfrentam ainda mais dificuldade para estar convivendo ali na escola, mas nada que possa estar mais sistematizado, que eu pudesse trazer para a gente ter como fundamento para discutir, né? Então, basicamente, o que eu tenho estudado são meninos e meninas. Quando a gente está numa escola que tem alguma situação mais específica, em geral, mais para os jovens do que para as crianças menores, né? Que seja de orientação sexual, que seja de definição de identidade de gênero, a gente procura prestar uma atenção específica, mas são casos pontuais que a gente não teria muito que desenvolver a respeito, né? Eu acho que essa ideia de que é um círculo que se retroalimenta é importante para a gente pensar por que é tão difícil de mudar, né? Tem 20 anos que eu estudo essa questão, Fulvio Rosenberg já apontava lá, né, nos anos 1980, 1990, né? Então, eu acho que mentalidade é muito difícil de mudar, né? Então, hoje a gente acaba pensando, né, nos meninos e nas meninas, muitas vezes com a cabeça de rosa e azul, né? Meninos de azul, meninas de cor-de-rosa, né? O que eu noto de diferente, que me parece que a gente tem encontrado situações, são impressões de pesquisa qualitativa de vivência com a escola. É que as coisas estão um pouco mais polarizadas. Então, se de um lado a gente teve uma maior explicitação das posturas conservadoras, tem que ser, menina tem que ser assim mesmo, menino não pode ser, né, submisso, menino não chora, ou, né, as posturas contra pessoas LGBTQIA+, de outro lado, a gente tem um movimento feminista muito jovem, com as meninas de Fundamental 2 se reunindo, se agrupando, dizendo e utilizando frases como, não, tem que respeitar as minas, a gente vai falar assim, vamos nos apoiar umas às outras, elas não pode fazer isso, a gente percebe essa presença. E também algumas situações que até nos surpreenderam ao fazer pesquisa, de um grande respeito dentro da escola por pessoas explicitamente, um menino explicitamente gay, um menino explicitamente trans, e que nos dizia, não, eu não sou trans é a minha irmã, e nos apresentar a irmã. Eu sou uma pessoa que eu gosto tanto de ser homem como de ser mulher. Poder falar isso na frente dos colegas, em escolas que não necessariamente a gente situaria como um local progressista, num local que estava nos chamando a atenção por isso. Então, coisas que talvez há uns 20 anos atrás a gente não encontraria numa escola e que hoje se encontra. Meninos e meninas, inclusive, que são populares entre seus amigos, fazem parte explícita nas festas, a menina que leva sua namorada na festa da escola,
Então, coisas que me parece, por isso eu falei, os dois lados, né, se polarizaram, se explicitaram um pouco mais. Então, me parece até mesmo, essa hipótese tem sido levantada por muita gente que está estudando esse movimento conservador no Brasil, e na verdade ele é uma resposta, né? É um movimento reacionário no sentido lato do termo, de reagir a um avanço efetivo que a gente conseguiu sim, de poder explicitar essas outras relações, né, essas outras formas de sexualidade, essas pessoas que mesmo não deixando de ser heterossexual ou cis, né, de acordo com a sua orientação e seu corpo, mas elas rompem com a maneira mais tradicional de ser menina ou de ser menino. Me parece que conseguimos avanços nessa direção e por isso o setor mais conservador também se endureceu e tenta tolher esse avanço. Eu acho que na verdade a gente está continuando na luta, né? Não foi à toa que esse setor se sentiu tão incomodado. São impressões que a gente tem tido ao conviver com as escolas. Eu falo de escolas públicas em bairros pobres de uma cidade grande como São Paulo. Imagino que a situação seja diferente em outros lugares, mas aqui a gente tem visto isso sim.